Quantos anos você tinha em 2004? E por que a pergunta? Foi nesse ano que o Mark Cherry criou uma série de muito sucesso chamada Desperate Housewives. A Natalia Klein, criadora de Maldivas, tinha 19 anos e era exatamente o público-alvo. Parece que ela se inspirou bastante para criar Maldivas aqui na Netflix. Meu nome é Alex Feitosa e aqui a gente fala de streaming. Muito feliz de ser síndica desse lugar maravilhoso e saber que vocês apreciam tudo que eu tenho feito. Então, gratidão, Maldivas, e conto com seu voto. Maldivas é a nova série da Netflix que, embora tenha sido pensada e concebida em 2020, se arrastou com as gravações durante o ano 2021 e chegou agora, em 15 de junho de 2022, no catálogo da Netflix. Uma série de 7 episódios, pouco mais de meia hora cada episódio, então dá pra maratonar 3 horas e meia, é o conjunto todo, nesse padrão da Netflix já de botar séries para maratonar todas de uma vez, que gera muita crítica, alguns defendem. Fato é que a série, por mais hype que tem, ela é lançada e consumida de maneira muito rápida, e em pouco tempo deixa de ser assunto nas redes sociais. Como eu já falei, Maldivas foi criada e é escrita pela Natalia Klein, que aqui também atua, fazendo um papel muito interessante da narradora não confiável. E é interessante, de novo, fazendo um paralelo com Desperate Housewives, que está disponível inclusive no Star Plus, a história é narrada pelo ponto de vista de uma pessoa que morre no primeiro episódio. Então, ela, já do além, acaba narrando e contando a história dos podres da sociedade hipócrita americana. Basicamente, são 4, 5 donas de casa que, pro mundo, têm a vida perfeita, mas todas têm um podre. Então, apesar do sarcasmo, ainda tem aquela linha condutora de quem matou um pouco misturada. Embora seja resolvido logo na segunda e terceira temporada de Desperate Housewives, aqui a inspiração beira a cópia. Nós temos no fictício condomínio das Maldivas, que é um condomínio padrão da Barra da Tijuca, como se fosse a nossa Miami carioca. Nós temos nesse condomínio as donas de casa que têm a vida perfeita, do portão para fora, na exposição social, da casa para fora, mas por dentro tá tudo podre. E nós temos a figura da Verônica, que é a Natalia Klein, que é uma narradora que está contando a história pra gente do que acontece dentro do condomínio das Maldivas. De cara nós já temos boas sacadas, né? Que é justamente isso, Maldivas, eles até brincam com isso, divas do mal. E aí você tem os papéis muito bem definidos. Primeiro que está recheado de atores ex-globais, globais, gente da Record, então um elenco relativamente jovem, de muita exposição. Essa série foi inclusive anunciada pós-BBB da Manu Gavassi, ela estava no hype, e agora nós também estamos alguns momentos antes da Bruna Marquezine estourar como protagonista em par romântico de série da DC. Pra quem não sabe, Bruna Marquezine estourou em Mulheres Apaixonadas com uma pequena garotinha. Ela, à época, já era filha da Vanessa Gerbelli. Uma cena muito emocionante, em que ela perde a mãe numa bala perdida, e aquela garotinha chorou, emocionou o Brasil inteiro. Depois ela deu uma sumida e acabou voltando como namorada do Neymar. Além desses nomes globais, ex-globais que a gente tem, ancorando, protagonizando e puxando o público mais jovem, como a Bruna Marquezine, a Manu Gavassi, nós também temos atrizes como a Sharon Menezes, como a Carol Castro, já tem um pouco mais de bagagem, já estão beirando ali os 40 anos. Então a gente tem essa mescla de personalidades que fazem mais sucesso fora dos palcos, por assim dizer, mais midiáticas, com uma galera que já tem um pouco mais de estrada. E aí nós temos também um pequeno comparativo, de novo, já não é a primeira vez que eu falo isso aqui no canal, as atuações femininas estão muito melhores que as atuações masculinas. Apesar de cada uma ter sua personalidade, você consegue entender muito bem o que tem de cada dona de casa ali de personalidade. Nos personagens masculinos, você acaba esbarrando num caminho sem volta da caricatura, infelizmente. Para falar de sinopse, Maldivas conta a história basicamente de 3 donas de casa de classe alta aqui da Barra da Tijuca com características bem definidas. Nós temos a Milene, que é vivida pela Manu Gavassi, que é toda perfeitinha, que vive uma vida midiática, que foi a musa inspiradora do marido, que é um cirurgião plástico, e ela, depois de N intervenções cirúrgicas, ela é a rainha do condomínio, ela quer ser síndica, ela quer fazer tudo certo, ela quer aparentar uma vida perfeita, mas por dentro o casamento está em crise, por dentro ela tem problemas financeiros. Essa é a Manu Gavassi, essa é a Milene, que acaba sendo uma das primeiras personagens definidas pra gente. As BFFs dela são a Kati e a Raíssa.
A Raíssa é vivida pela Sharon Menezes e é legal porque ela faz o papel da emergente, né? Ela era uma famosa cantora de axé, junto com o marido, o Cauã, e eles tinham uma dupla muito parecida com El Chan, com uma das Sheila, junto com o Jacaré, e fizeram bastante sucesso, e hoje em dia eles vivem dessa marca do passado de serem uma dupla famosa da Axé Music, e agora vivem de maneira emergente na Barra da Tijuca, como tem tantos lá, e é outra parte, outra visão de uma mulher rica que mora no condomínio da Maldivas. A terceira BFF é a Catiuxa. Ela é vivida pela Carol Castro e ela é casada com um camarada que usa uma tornozeleira eletrônica. Também num flashback bem rápido, bem eficiente, a gente acaba conhecendo que o marido dela teve envolto com algumas apreensões, com algum esquema de corrupção. Isso, inclusive, é aquela coisa que é falada, mas não é um pouco velada em relação aos vizinhos do condomínio, mas ela toca a sua vida, ela é mãe de 2 menininhos, então basicamente nós temos uma mãe, nós temos uma ex-cantora de axé e nós temos uma musa de um cirurgião plástico. Essas são as 3 BFFs principais da Maldivas, ficam tomando seus drinks ali à beira da piscina, todas escondendo seus esqueletos no armário, e vida que segue. Quem falta nessa história é a Bruna Marquezine, que a gente conhece lá em Goiás. Ela é uma fazendeira, até então a gente não sabe da profissão dela, que é uma conveniência de roteiro inacreditável, mas eu não vou falar isso aqui por conta de spoiler, mas então ela é uma fazendeira prestes a casar, e ela descobre que a mãe perdida dela, ela foi abandonada pela mãe com cerca de 8, 9 anos de idade. Ela descobre que a mãe dela, vivida pela Vanessa Gerbelli, que é a Patrícia, que tem problemas com álcool, etc e tal, mora nesse condomínio da Maldivas. Então ela sai de Goiás para conseguir encontrar a mãe nesse condomínio. E ao chegar nesse condomínio, quando ela finalmente vai encontrar a mãe, o condomínio passa por uma tragédia. E ela acaba tendo que se infiltrar junto a essas BFFs do Maldivas para poder entender o que aconteceu com a mãe dela, quem era realmente a mãe dela. Esse é o eixo condutor da série Maldivas. A Natália Klein, ela vive a Verônica e funciona como um coringa aqui. Ela é o condutor, ela é a nossa narradora, ela se apresenta enquanto narradora. E ela é um pouco diferente desse perfil de mulher fútil e rica do Maldivas. Ela é meio gótica, é chamada de Mortícia, enfim. Ela vive ali à margem, à parte, meio que observando tudo que está acontecendo. E o personagem dela vai ganhando mais importância enquanto a trama avança, e é através do personagem dela que a gente conhece as histórias passadas e conhece um pouco mais de cada uma das personagens. O elenco feminino está muito melhor do que o elenco masculino. O Kleber Toledo não está convencendo como cirurgião bem-sucedido. O Enzo Romani como detetive, meu Deus do céu, realmente a coisa fica bem complicada ali. E é engraçado que apesar desse universo proporcionar situações de droga, de falta de limite, de álcool, a Netflix segura um pouco a mão aqui. Então fica muita coisa sugerida, está preocupado um pouco com a censura, então nunca dá um passo além. Junta isso com a falta de química de algumas relações, então a coisa fica meio sugerida. Tudo que é exposto ali vai até a página 2. Não tem uma maior exposição gráfica das mazelas e problemas da classe alta carioca. Eu sabia desde o começo que eu não era um público-alvo da série, mas mesmo assim resolvi dar uma chance, uma série rápida, deu pra matar num dia. E ela começa de maneira bem previsível, você tem que fazer muitas concessões pro roteiro, porque as coisas vão acontecendo com uma velocidade de entrosamento e todo mundo ali vira melhor amigo e tem os maiores relacionamentos do mundo em alguns minutos dentro do mesmo episódio. Isso é um pouco difícil de engolir no começo, você sente a fragilidade do roteiro, as linhas não são inspiradas, as atuações também não estão das melhores, então... Pra quem conheceu Desperate Housewives, desde o começo você vê a cópia mal feita. Pra quem não conheceu, beleza, pode passar. Tem até uma galera mais nova que vai pelo fandom, tanto da Bruna quanto da Manu Gavassi. Beleza. Se gostou desses trabalhos dela, sugiro até conhecer Desperate Housewives, porque vocês podem até tirar suas próprias conclusões em relação à comparação. Mas passados os 2, 3 primeiros episódios, as coisas melhoram. Então você começa a ver um pouco mais de trama, começam a aparecer alguns outros elementos para dar um pouquinho mais de profundidade, as histórias acabam se abrindo, você acompanha alguns dramas, uns mais interessantes do que os outros,
começa a se passar um pouco de verniz em relação a questões que existem na Barra da Tijuca hoje. Então você tem um verniz de milícia, da atuação de uma segurança particular e esquemas de caixa 2, por exemplo. É uma coisa interessante, que também não é aprofundada, mas tá lá. Você vê a questão da sexualidade, também é uma coisa que é levemente insinuada. Na hora de falta um pouco de coragem, de novo, talvez por causa das questões da censura, mas é um fator interessante, é uma questão que poderia ser aprofundada, não é, mas também está lá. Então a gente começa a botar alguns elementos, a coisa começa a ficar um pouco mais sólida e você consegue até se surpreender com algumas viradas de roteiro, desde que você consiga perdoar as primeiras conveniências dele. Eles conseguem apresentar alguns conflitos que vão se resolvendo de maneira um pouco menos óbvia do que o esperado. E o legal, para quem vê tanto enlatado americano, é porque com a brasilidade de Maldivas, as questões são muito mais próximas da gente. Então, por exemplo, não faria o menor sentido uma música da Cobra Coral, que foi sucesso da banda de axé, para os gringos, mas para cá faz muito parte da nossa realidade. Então quem viveu os anos 90 sabe que aquilo ali, aquele tipo de coreografia, aquele tipo de música com duplo sentido, que hoje soa tão ridículo, era o que tocava nas rádios dos anos 90. Então tem esse DNA brasileiro na série. Você consegue perceber, por exemplo, a Sharon Menezes, que faz a Reis, ela monta um spa dentro do condomínio, então ela está preocupada tem até uma cena interessante, tratamento com lama, uma coisa meio... E você vê que, por exemplo, nessas realidades de condomínio, que for vendido como tratamento milagroso, seja lama, seja chorume, seja o que for, as pessoas vão pagar para poder estar na moda, para poder pertencer àquele grupo. Então tem algum DNA brasileiro na série, se torna uma coisa um pouco mais genuína, diferente de alguns padrões americanizados que a gente está acostumado a consumir. De fato, a série vai melhorando com os episódios, algumas atuações da galera um pouco mais veterana acaba trazendo um pouco mais de solidez às interpretações. A Bruna Marquezine tá bem, a Manu Gavassi também tá bem, então, independente do fandom, como eu disse, eu não sou o público-alvo que a Netflix quis atingir, mas elas passaram, me convenceram. O ritmo acaba fluindo bem, você acaba envolvido com o crime e em paralelo com as histórias de cada uma dessas donas, torcendo por elas. A Netflix conseguiu entregar um produto com a cara do Brasil, cumprindo o objetivo. O quanto você vai curtir depende da sua bagagem, depende do que você já consumiu desse tipo, depende do seu grau de fanatismo pelas figuras midiáticas, pela Bruna, pela Manu Gavassi. O roteiro não é brilhante, mas ele acaba sendo eficiente, porque te entrega uma história de crime, de quem matou, que consegue ter algumas reviravoltas interessantes e que conseguem ser minimamente críveis. É bem possível que você mate tudo no terceiro ou no quarto episódio, mas mesmo assim, como a série se apresenta mais rasa do que ela é realmente no primeiro e segundo episódio, se você conseguir passar essa faixa, te entrega alguma coisa que pode surpreender minimamente. Se você não tiver o comparativo com filmes como Mulheres Perfeitas ou a própria Desperate Housewives, é capaz de você se divertir sim, porque a série tem pontos legais. Tem boas interpretações, tem uma ótima trilha sonora, eles usaram algumas músicas bem legais. Tem uma direção de arte competente, você consegue ali, lembrando que foi gravado tudo durante a pandemia. Às vezes o condomínio tem cara de hotel, às vezes o condomínio tem cara de condomínio mesmo, mas tem umas coisas interessantes, por exemplo, a Natália, que tem uma personalidade voltada para a Rússia, então a fotografia lá é avermelhada. Quando nós temos o flashback, a fotografia já é amarelada. Então tem um certo cuidado com a fotografia, tem um certo cuidado com a direção de arte, é uma trilha sonora legal e pode trazer boas surpresas a quem não for extremamente exigente, desde que a gente consiga, de novo, passar pelas conveniências de roteiro iniciais. No fim é isso, Maldivas é uma série rasa, mas que pode encontrar o seu público, desde que ele não seja muito exigente com essa profundidade nos textos e na trama. Ela tem um foco muito específico em relação ao público e pode atender esse público sim, com uma história de crime, com algumas reviravoltas e personagens muito bem definidos. Se vai ter segunda temporada ou não, é aquela velha fórmula Netflix. Ela fecha a trama toda numa temporada e deixa aquele pequeno gancho. Inclusive, numa das melhores falas do texto, quando uma das personagens vai até o portão do condomínio e faz um paralelo entre estar do lado de dentro e do lado de fora do condomínio. É interessante essa fala. Então a Netflix fechou a trama ali e vai olhar os números. Se tiver uma boa aceitação, como é que isso vai ser vendido tanto no mercado interno quanto no mercado externo,
ela expõe, puxa um arco ali, cria uma segunda temporada, ou então ela fecha o projeto por aqui e vida que segue. E aí? Vai dar 3 horas e meia de chance para Maldivas, para prestigiar o produto nacional, ou vai dar uma passada porque tem coisas mais importantes para ver? Como eu disse, Maldivas não é para todo mundo, mas pode ser para você. E se for, passa aqui nos comentários o que você achou, que a gente se encontra no próximo vídeo para falar mais de streaming. Grande abraço!